Mais. Diga comigo, obrigado pela palavra de Deus. Será que nós somos gratos pela palavra? Será que nós somos gratos pela palavra de Deus? Nós precisamos entender cada vez mais e mais que a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus é plena para o nosso coração, ela é absoluta. É tão incrível isso porque um relatório médico hoje pode estar de um jeito, mas depois desse culto ele pode mudar essa semana, porque você pode viver a cura de Deus. Aleluia. Um decreto, uma lei determinada na sociedade, uma lei determinada para uma geração inteira, ela pode ser completamente mudada. Essa lei pode ser completamente outra lei para uma outra geração, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Eu disse, a palavra de Deus permanece a mesma. E a gente está aqui hoje por causa da palavra de Deus, por causa da palavra dele liberada ao nosso coração, por causa da palavra dele que entra e nunca mais sairá da nossa vida. E o que eu quero falar com você essa noite é sobre isso. Não são apenas meras palavras, não são só palavras. Quem está comigo aqui? Diga para quem está do teu lado, não são só palavras. São realidades, algo concreto, algo firmado para nós. É tão incrível que um dos nomes de Jesus é o verbo, é a palavra, é o verbo, é aquele que está em ação, é aquele que está em movimento. Mesmo que pareça estar parado, ele está movendo. Mesmo que pareça estar em silêncio, Deus está trabalhando. Tem algum pentecostal que entendeu que eu falei isso aqui agora? Ele está movendo. E essa noite onde nós cremos na realidade de um batismo, essa noite quando nós cremos que Deus tem realizado obras incríveis em Orlando, em nós e através de nós, nós precisamos entender que nós vivemos não só com meras palavras de homens, mas diante da palavra que Deus tem para nós. Marcos no capítulo 11, se você abrir a tua Bíblia, Marcos 11, a partir do versículo 12, você que está com a gente pela internet, que Deus abençoe você, você pode estar escrevendo aí, vamos aplaudir quem está com a gente no YouTube, Facebook, Deus abençoe vocês essa noite, vai escrevendo para a gente quer responder vocês, orar por vocês, te abençoar também, online, em nome de Jesus. A partir do versículo 12 diz, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você pode aplaudir o nosso Deus pela palavra dele liberada sobre nós? Uma das coisas que eu mais amo nessa passagem é entender que Deus fez coisas novas em um dia seguinte. No versículo 12 começa dizendo isso, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Eu e você precisamos entender que para cada dia da nossa vida, Deus tem uma palavra para aquele dia. Para cada dia da minha vida, Deus tem uma palavra para aquele dia. Deus tem uma experiência para mim naquele novo dia. Um dos nossos maiores erros é não vivermos o dia, o agora. Quantos de nós podemos passar grande parte da nossa vida vivendo 10 anos atrás, vivendo 15 anos atrás, vivendo que sejam 6 meses atrás? Eu quero dizer para você que Deus realizou em Cristo Jesus uma experiência nova, de uma maneira nova,
E da mesma maneira que Jesus viveu algo novo naquele dia, Deus tem coisas novas para você nesse mês de maio que está chegando. Vou falar de novo, Deus tem coisas novas para você nesse mês de maio. Eu me impressiono hoje com meu terceiro filho, que é a Angel. Tivemos o Lorenzo, e lá em casa a gente fez uma escolha, né? Eu e Cassiane, nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Não olha para mim com essa cara não. Em 6 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Eu vi a Cassiane antes de casar 8 vezes. Tem que ter fé, eu estou pregando sobre fé. Se bem que ver a Cassiane, eu acho que qualquer um casava, né, Brasil? Mas o que eu quero falar é algo muito claro aqui essa noite, preste atenção. Aí nós casamos, então nós namoramos casados. Ficamos 7 anos casados, namorando. Então, tivemos o Lorenzo. 6 anos depois do Lorenzo, tivemos o Vitório. E quase 4 anos depois veio a Angel, ou seja, a gente vai ter criança durante bom tempo da nossa vida. Quem casou já foi tendo os filhos, a escadinha, você já passou por isso. Eu vou ficar um bom tempo nisso. Mas é incrível como cada filho é um filho. É incrível como cada um deles, vindo do pai e da mãe, por mais que você dê a mesma educação, o mesmo princípio, eles vão ter interpretações diferentes. Eles vão ter formas de linguagem, de contato com você diferentes. E deixa eu te falar, cada dia da sua vida é um novo dia. Você não pegou o que eu disse? Cada dia da sua vida é como um filho. Cada dia da sua vida é um novo dia. Cada dia da sua vida você vai viver experiências que você nunca viveu com Deus. Você tem essa expectativa aqui? Você tem essa expectativa para esse mês de maio? Você tem essa expectativa para esse ano de 2019? Não são meras palavras, não são palavras jogadas ao vento. Naquele dia, Deus levou em Cristo uma experiência para nós aprendermos no dia seguinte. Um dia de cura, um dia de milagres, um dia de pães multiplicados, um dia de ressurreição de mortos, mas houve um dia que foi o dia da fome. Houve um dia que não era como o outro dia, era o dia da fome. Era o dia em que Jesus andou e o estômago roncou. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Aquela roncada poderosa, né? Aquele ronco quando Jesus, ele olhou para uma figueira e ele teve uma... Ele queria fruto da figueira quando não era tempo da figueira dar o fruto. Ele estava com tanta fome que ele falou assim, eu quero comer, mesmo que não tenha fruto, eu quero fruto. Eu preciso saciar isso aqui que está dentro de mim agora. E ele vai naquele lugar, e ele vê folhas, mas ele não vê frutos. Jesus, ele vive algo muito intenso naquele dia. Eu preciso que você pegue isso aqui comigo. Para cada dia da sua vida, Deus tem uma experiência de fé para você guardar para sempre. Para cada dia da sua vida, Deus tem uma experiência de fé para você guardar para sempre. Nós temos um princípio aqui na Lagoinha sobre essa passagem que nós queremos de uma maneira clara. Jesus procurou fruto na figueira quando não era tempo de frutos. Porque para Jesus todo tempo é tempo de dar fruto. Vou falar de novo. Para Jesus todo tempo é tempo de dar fruto. Jesus tem fome do seu fruto, mesmo que o mundo diga que não é tempo de você dar fruto. Jesus tem fome pela manifestação do que você carrega dentro de você, mesmo que as circunstâncias dizem que não vai acontecer. Jesus diz, eu estou com fome e eu quero comer daquilo que você tem. Quem entende o que eu falo aqui essa noite? A gente precisa entender que Jesus, ele não liberou meras palavras, ele conversou com uma figueira. Jesus, ele olha para aquela figueira naquele dia seguinte, num dia novo, numa experiência nova, em um momento novo, e ele com aquela fome, de longe ele viu a figueira, ele disse, eu quero comer frutos dessa figueira. E ele fala com a figueira, não são só palavras. Ele diz para ela, nunca, ninguém jamais coma fruto de ti. Quando nós vemos uma realidade do batismo, nós estamos vendo uma realidade de pessoas que romperam com a palavra de homens para crer na palavra de Deus. Você não pegou o que eu disse?
O batismo, a atitude de fé, a atitude de um cristão, é compreender que não são só palavras. Aquilo que Jesus disse é uma realidade, é um decreto, é uma ordem do céu sobre a nossa vida. Jesus, ele olhou para aquela figueira e ele conversou com a figueira, ele começou a falar com a figueira. Imagine a gente sair aqui fora e você olhar e o pessoal aqui do estacionamento conversando com a árvore. Paz do Senhor, como vai? Boa noite, bem-vindo a Lagoinha Orlando, tempo novo na sua vida. Imagine os discípulos vendo Jesus conversar com uma figueira, e Jesus libera uma palavra tão forte, libera uma ordem, libera uma direção, libera algo tão forte que no dia seguinte, no outro dia, no versículo 20, eles viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes. Essa noite nós temos dezenas de pessoas que vão romper com palavras que talvez foram ditas: você não vale nada, você não vai dar em nada, Deus não vai te perdoar disso, não tem solução para a sua vida, não tem respostas. Quem já ouviu essas palavras? Mas nós somos aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no tempo certo vai dar o fruto maravilhoso. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Nós precisamos entender no coração que existem palavras que a gente lança, como Jesus lançou as palavras, e isso foi claro, elas entraram na raiz daquela figueira. É tempo de nós pais entendermos que a nossa palavra entra na raiz da vida dos nossos filhos, entra na raiz, na base do nosso casamento. Talvez você já lançou palavras de maldição, de destruição, de brigas e contendas na sua casa, mas hoje é um novo dia, aleluia. Hoje é um novo dia, nós temos novas oportunidades de lançar outras palavras, um novo tempo, uma nova realidade. Você já percebeu que com quem a gente anda, a gente começa a falar igual? Com quem a gente convive, com as pessoas que a gente se relaciona, a gente vai ficando igual àqueles. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Os discípulos, eles tentavam entender tudo aquilo que Jesus fazia, ao ponto de Pedro perguntar: Jesus, a figueira secou desde a raiz, a figueira que você amaldiçoou. E Jesus trouxe um princípio e disse para ele: tenha fé em Deus. A base, o original disso, ele diz: tenha a própria fé de Deus na sua vida. Ter a fé de Deus em nós é entender que quando nós agimos acreditando naquilo que a palavra diz, nós agimos como o próprio Deus agiria. Quando você impõe as mãos sobre os seus filhos, quando você para uma discussão no seu relacionamento e diz: vamos orar, vamos ter um tempo de oração aqui, vamos parar com essa discussão, vamos buscar a presença de Deus aqui agora, Deus vai falar com a gente. Quando você tem uma pressão financeira, alguma situação, e você para e você ora, e Deus começa a usar você para liberar palavras, aquela circunstância começa a mudar. Quem está comigo aqui, Lagoinha? Aquela circunstância começa a mudar, aquele ódio começa a cair por terra, aquela briga começa a cair por terra, a gente começa a desconstruir uma realidade de sequidão para uma realidade frutífera. Não são meras palavras, são ordenações, são ordenanças para cada dia da nossa vida que transforma tudo à nossa volta. Naquele dia em que Jesus teve fome, não era um dia de milagre, não era um dia de mares abertos, não era um dia de ressurreição de mortos, era um dia simples para comer alguma coisa. Naquele dia ele liberou uma palavra e houve consequências. Nós estamos aqui para liberar a palavra de vida sobre Orlando. Nesses quase 1 ano e 6 meses aqui em Lagoinha Orlando, eu já ouvi de muita gente: não, América é difícil demais, não, nossa, igreja é muito difícil na América, é difícil, as pessoas buscam outras coisas, as pessoas têm outros interesses, as pessoas vêm aqui com outra motivação. Pode ser o que for, mas a palavra de Deus é mais poderosa. A ordem de Deus é mais poderosa. A palavra dele liberada sobre nós muda tudo na nossa vida. Pode aplaudir a ele mesmo se você crê nisso. E nós cremos nisso, nós cremos. Dê um brado de louvor a ele se você crê nisso essa noite. Jesus disse simplesmente: faça como Deus faz. Tenha fé em Deus.
Faça como Deus faz. O que Deus faria? Como Deus agiria nisso? Como Deus falaria? Porque não são só palavras, são decretos. Não são só palavras, são caminhos que nós abrimos. Não são só palavras, são destinos que nós estamos trazendo direção para eles. Jesus falou mais do que com palavras. Ele mudou a vida de uma figueira. Ninguém jamais coma fruto de ti. Talvez pessoas tenham lançado palavras sobre você. Talvez alguém lançou palavras sobre você e você está crendo nessa palavra. Mas eu te convido a crer na palavra daquele que é o Verbo. A crer que antes de qualquer palavra, o Verbo libera vida sobre nós. O Verbo libera vida sobre nós. Por isso Jesus disse com as palavras, mostrando que elas não são só palavras. Jesus fala das palavras, mostrando que aquilo que a gente fala não são só palavras, elas constroem aquilo que nós vamos viver. Elas constroem tudo aquilo que nós vamos viver na nossa vida. Diga para quem está do teu lado, cara, não são só palavras. Quando Deus criou a terra do caos, do nada, não eram só palavras, eram manifestações da própria presença dEle, era materialização de quem Ele era. É incrível como a gente vê todos esses filmes hoje, agora os Avengers, quem está ligado aí? Games of Thrones, quem está ligado aí na temporada nova? Na Lagoinha pode, amém, gente? Acima de 18 anos. Sempre a humanidade toda busca um salvador para solucionar o problema de um povo. Sempre alguém tem que sacrificar. Sempre alguém tem que morrer por aquela circunstância. Quem está comigo aqui? Sempre existe uma situação ou uma forma para mudar algo dentro de nós. A Bíblia deixa claro para você e para mim. Preste atenção. Deus nos ensinou como nós criamos do nada aquilo que nós vamos viver. Como nós vamos criar do nada algo que nós vamos viver. E disse Deus, o que nós temos dito para os nossos filhos. Eu bato nisso, porque hoje à noite, nós temos pouco mais de 15 adolescentes que vão ser batizados aqui essa noite. E olha aqui para mim, sabe qual é a nossa maior dificuldade para cuidar dos adolescentes? Os pais deles. Sabe qual é a maior dificuldade para cuidar das crianças? Os pais das crianças. Porque eles vêm para a igreja, eles ouvem, você é usado, você é chamado, você é escolhido, você é cheio do Espírito Santo, Deus tem um plano para a sua vida. Mas eles chegam em casa, eles ouvem, você não presta para nada, você é um safado, o que você está fazendo com a sua vida? Posso pregar? Não são só palavras. Não são só palavras. São decretos que constroem ou destroem. São determinações que vão edificar ou vão acabar. Jesus liberou sobre aquela figueira, não são só palavras. O que nós vivemos não são só palavras. É literalmente a divindade liberada pela nossa boca. São vasos de barro que carregam a glória, são vasos de barro que carregam a profundidade da essência da divindade, são vasos de barro que nós somos, que temos o poder de construir ou acabar com tudo, não são só palavras. Jesus chama Pedro e diz, faça como Deus faz. Ter a fé de Deus, ter a fé em Deus, ele está dizendo, faça como Deus faz. Deus olha para o seu pecado e diz, o meu filho te perdoa desse pecado.
Deus olha para a sua falha e diz: o que meu filho fez por você é maior do que a sua falha, é maior do que o seu erro. Vem, se arrependa, vem, viva um novo tempo, venha, viva um recomeço, venha, viva um novo. O que meu filho fez. Deus olha para os nossos erros e libera uma palavra de restauração sobre nós. Isso não são só palavras, são caminhos novos que Ele abre para a nossa vida. O mundo inteiro tenta entender, tenta buscar uma maneira de compreender, e Jesus trouxe o princípio. Jesus disse: está na sua boca, está na sua boca. Por que quando a gente canta, a glória de Deus se manifesta? Porque a gente começa a falar mais do que palavras. Não são só palavras. Eu não tenho dificuldade com o estudo da teologia, eu não tenho dificuldade com a profundidade da informação da palavra de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, eu sou completamente a favor disso. Mas a gente se perde no Evangelho quando a Bíblia se torna um livro só de palavras. Porque o Evangelho não são só palavras. A gente sofre muito quando a gente quer canções e a gente fica analisando as canções. Explica para mim como que uma música que tem 4 acordes, que uma criança de 7 anos de idade toca. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. E tem lugar que as pessoas ficam 20 minutos cantando isso. E a glória de Deus se manifesta. Porque não são só palavras. Aí eu já ouvi pessoas falando assim: cara, o que está acontecendo com a música? Eu falo: o que está acontecendo? Não são só palavras. Aí alguém vem com uma música repleta de palavras, cheia de não sei o que, com vários acordes, que o cara tem que ter 12 dedos para tocar no piano. Com aquela poesia, aquela coisa incrível. Só ele escuta. Porque o que Deus faz não são só palavras. Jesus, ele diz, versículo 23, quem está comigo? Coloca na tela, versículo 23, ele diz: eu amo essa canção. Quem ama essa canção? Aleluia. Quem não ama, aprende a amar, amém? Jesus, ele diz: eu te asseguro que, se o apóstolo disser a esse monte, se o pastor disser a esse monte, ele disse: se alguém, tem alguém aqui essa noite? Vou perguntar de novo, tem alguém aqui essa noite? Ele disse: se alguém, qualquer um, se qualquer um, preste atenção, disser a esse monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ah, pastor, mas eu já falei, eu já repeti, eu já disse. Deixa eu te falar, quando você compreende que não são só palavras, o monte vai mover. Quando eu compreendo que a minha oração não é uma vã repetição, as coisas começam a acontecer. Quando eu entendo que a minha adoração vai além daquela canção que eu estou falando, I'm talking, I'm speaking out. Quando eu entendo que é mais do que palavras, as coisas começam a acontecer. Quando você põe a mão na cabeça do teu filho e diz: eu te abençoo, meu filho, você vai ser grande, você vai ser poderoso na terra, você vai ser usado pelo Espírito Santo. Você está falando mais do que palavras. Não são só palavras. Não são só palavras. O nosso erro é pensar só com palavras, é tentar interpretar um texto, é tentar interpretar simplesmente as coisas. Não, o Evangelho não são só palavras, a Bíblia não está repleta só de palavras, é o verbo que se fez carne. Quando você ora, quando você abre a tua boca na tua casa, muda a história da tua casa, muda tudo, porque não são só palavras. O que eu faço, pastor? Eu falo. E aquilo que eu falo acontece. Porque não são só palavras. Essa noite, querido, eu te convido a crer
que o que Deus fala para você, o que Deus libera sobre a sua vida, não são só palavras. É algo que está sendo construído. Eu te convido a olhar para Orlando, olhar e dizer: essa cidade é de Jesus. Olhar para Orlando e dizer: cara, essa brasileirada está vindo para cá achando que vai mudar de vida. Vai mudar, mas vai mudar espiritualmente. Eu olhar e dizer: nós vamos alcançar esses americanos em Orlando, nós vamos alcançar esses europeus em Orlando. A gente só está começando uma obra nessa cidade. Tem coisas incríveis que vão acontecer. Muita gente pode ouvir falar assim: ah, mas você está falando o quê? Querido, eu não estou falando palavras. Não são só palavras. Nós estamos decretando nas raízes de Orlando, nas bases de Orlando, nos céus de Orlando. Me ajuda a pregar aqui, Lagoinha. Eu estou pregando para alguém ou só para mim aqui? Não são só palavras. Não são só palavras. O seu erro é achar que fazer uma oração simples pelo teu filho não tem poder. Ela é mais poderosa do que você imagina. Ela é mais poderosa do que você imagina. Ah, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, não vou lá na cama orar pelo meu filho. Cara, vai lá orar por ele. Ah, não, vai lá, mulher. Não, vai você, meu irmão. Senta na cama do teu filho, olha para ele e fala: papai te ama, te abençoo, meu filho. Deixa eu orar por você. Vamos orar para Deus lavar, limpar sempre seu coraçãozinho. Não são só palavras. Nossas famílias estão sendo destruídas porque nós não acreditamos nas palavras que a gente fala. Nossos filhos estão indo para o mundo porque nós não acreditamos que nós temos poder sobre a vida deles. Mas nós temos poder porque não são só palavras. São áreas construtivas, transformadoras, edificadoras, libertadoras. Não são só palavras. Não são só palavras. Não fecha a sua boca, pai, mãe. Não fecha a sua boca, filho. Por mais perdido que seus pais estejam, continue dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu pai vai ser cheio do Espírito Santo. Hoje ele pode estar na bebedice, mas ele vai ser cheio da glória de Deus. Minha mãe está deprimida, mas eu creio que ela vai sair daquela depressão. Eu abençoo a minha mãe agora, eu abençoo meu tio agora, eu abençoo meus primos agora. Minha família vai ser cheia da glória de Deus. Quem está comigo aqui essa noite, dá um brado aí comigo aí. Não são só palavras. É impressionante. Você pode ir numa casa e se assentar numa casa onde todas as palavras liberadas são negativas. É incrível. Ou você pode ir numa casa onde as pessoas são tão positivas que você fala assim: cara, isso aqui não é de verdade. Faz toda a diferença, porque não são só palavras. Deus olha para você e Ele vê o verbo. Não são só palavras, é uma pessoa. Não são só palavras, é uma pessoa. Quando eu libero o verbo, é Jesus quem se manifesta. Quem crê que Jesus tem poder para mover montanhas? Você não pegou comigo aqui? Você não está pegando. Não são só palavras. Diga para quem está do teu lado: é alguém. Aleluia. Dá um brado de louvor a Ele, porque não são só palavras. É alguém. É alguém. É uma pessoa que venceu a morte, que venceu tudo. É alguém. Quando eu digo esse monte ergue-te, lança-te no mar, Jesus está dizendo: eu vou arrancar esse monte da sua frente. Quando eu libero uma bênção, uma palavra sobre minha esposa, meu marido, é Jesus quem está sendo manifestado naquele momento. Não são só palavras. É o verbo, é o verbo, é o verbo, é a pessoa dele que entra na história, é a pessoa dele que entra na briga. É hora da gente liberar o verbo na cidade de Orlando. Me ajuda aqui, Lagoinha. Liberar o verbo dentro da high school, dentro das escolas, dentro da faculdade, onde você trabalha, liberar o verbo. Não são só palavras. Tudo o que aconteceu em Marcos capítulo 11 não são só palavras.
Aquele que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24, ele deixa claro dizendo: portanto eu digo, tudo que vocês falarem em oração, diga comigo, não são só palavras. Creia que vocês já receberam, e será assim com vocês. Talvez até hoje você pensava que eram só palavras, mas não, é uma pessoa. E ele entra na sua história, ele entra para sempre na nossa vida, ele entra na vida dos nossos filhos. Quando você libera a bênção sobre ele, a bênção sobre os seus negócios, Jesus vai administrar o seu negócio. Jesus vai te dar força. Quando você não aguenta mais limpar aquela casa, ele vai dar força no teu braço. Quando você não aguenta mais pintar aquela parede, ele vai te dar força para pintar aquela parede. É igual a história que eu ouvi uma vez aqui, o irmão estava pintando, estava tão cansado, o americano falou, come on, man. Ele entendeu, com a mão também, pegou a mão. Come on, man, com a mão também. Jesus, fecha o parênteses, volta para cá. Jesus vai te dar força até come on, man. Diga para quem está do teu lado, não são só palavras. O que você e eu precisamos? Liberar mais. Fala mais. Não são só palavras. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Você será frutífero. Você será pleno. Tudo que você falar em oração, se você crer, vai se manifestar. Diga comigo, porque não são só palavras. Fique em pé no teu lugar, nós vamos orar essa noite. Não são só palavras, são realidades de vida sobre o nosso coração. São realidades plenas para nós. Talvez a única palavra que você ouve é: você vai morrer, não vai dar certo, seu negócio acabou, seu casamento acabou, seus pais não têm caminho. Mas existe o verbo, aleluia, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele escreveu dizendo: e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito. Nós tocamos nele, nós falamos com ele, nós comemos com ele. A palavra não é só uma palavra, é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus para tudo que você faz. É a pessoa de Jesus para todas as escolhas que você tem na sua vida. Eu te convido a erguer as suas mãos o mais alto que você puder, e nós vamos orar essa noite. Nós vamos orar e crer que essa palavra, a palavra liberada, a pessoa de Jesus, a pessoa, a vida do próprio Deus em nós, ela está manifestada nesses dias. Não existe uma manifestação maior do que a palavra, a vida dele em nós. Não é uma ordem de homens, não é uma ordem, uma liberação jurídica, simplesmente. Ele é capaz de mudar tudo isso. Ele é capaz de mudar, ele é capaz de ressuscitar o que o homem disse que estava morto. Ele é capaz de trazer vida para aquilo que estava acabado. Ele é capaz. Não são só palavras, não são só palavras. Adore a ele nessa noite. Erga as suas mãos e agradeça. Agradeça essa noite.